Olá, este é o Papo de Corpo. Meu nome é Roselei Salo, eu sou professora de Educação Física. Hoje nós vamos falar sobre a força do abdômen. Ter um abdômen bonito, esteticamente falando, né? É talvez um sonho de consumo da maioria das pessoas. Mas esse abdômen forte, ele na verdade, ele pode ser um centro muito importante de equilíbrio em vários movimentos que a gente faz, em vários exercícios que a gente faz. Sentar, levantar, virar-se, por exemplo, depende muito da força que você tem lá no seu abdômen. O abdômen, na verdade, ele pode inclusive fazer com que você respire melhor, que você tenha mais consciência de corpo. Então você traz a consciência do corpo, por exemplo, em um determinado exercício lá para o seu abdômen e você consegue fazer com que aquele exercício que você está fazendo se torne mais eficiente. Traga para você mais eficiência lá no seu movimento, porque você tem uma contração maior, por exemplo, da musculatura lá do períneo. Se nós formos falar, por exemplo, de um movimento de agachamento nas fases excêntricas e concêntricas. Quando a gente faz o movimento, do agachamento, quando a gente abaixa é a fase concêntrica, quando a gente levanta é a fase excêntrica. Então a gente pode ativar a musculatura, por exemplo, do períneo, tendo mais consciência lá no nosso abdômen, tendo mais consciência lá da região do períneo também. Porque afinal de contas, o períneo, o abdômen, fazem parte dessa musculatura extremamente essencial de todos nós, não só das mulheres. Antigamente a gente dava importância por causa de prolapsos de bexiga, né, das mulheres, mas não é só isso não, existe essa importância também para os homens, né, mesmo porque eles também têm a constituição com bexiga, a constituição do seu corpo também é importante o movimento, a força, e a grande maioria dos homens, na verdade, principalmente aqueles que têm um abdômen com uma circunferência maior do que é permitida, está fazendo com que tenha lá gordura lá nas suas vísceras e está perdendo a consciência do seu corpo aí, está perdendo a noção do quanto a gente precisa ter consciência no abdômen. Basta você fazer alguns exercícios, por exemplo, onde você faça uma contração no seu abdômen, né? Onde você inspire, solte seu ar, faça uma contração do seu abdômen e empurre seu abdômen para baixo, por exemplo, se você está deitado em direção ao solo. E quando você faz essa contração e tem que colocar, por exemplo, a respiração, você precisa se concentrar porque você está fazendo várias atividades aí. Então, quando você se concentra na respiração, quando você consegue fazer a contração adequada lá do seu abdômen, quando você consegue fazer o exercício de uma forma correta, você melhora com certeza aí a hipertrofia do seu abdômen, o tônus muscular, você melhora a consciência do seu corpo, você melhora a eficiência do seu movimento. Então, de olho aí no seu abdômen, não é só bonitinho não, a gente tem que fortalecer, nós temos que alongar a parte posterior de costas lombar, né? Normalmente a gente tem que estar alongando as costas, então você precisa consultar um médico, você precisa verificar com o seu professor de educação física qual o movimento mais adequado para o seu corpo, para que você consiga fazer o seu movimento, ok? Um abraço.